Olá, eu sou a Bárbara e essa é mais uma coluna para a página do YouTube do Levante 42. No vídeo passado eu já me despedi dando um Feliz Natal e tal, acabou que eu fiz as contas erradas e estou entrando aqui quase na véspera de Natal, né? Eu até pensei, quando eu me percebi da conta errada que eu fiz, de gravar um vídeo com dicas de Natal. Tem uns filmes interessantes até, sendo que aconteceu uma coisa que todo mundo falou e eu achei que não dava para deixar passar batido, que foi a estreia do filme Ataque dos Cães, da Jane Campbell, na Netflix. É um filme que nas duas, três últimas semanas está todo mundo falando, comentando, até em outros lugares que não cinema, assim, né? Vi em trechos de jornal, assim, eu vi pessoas falando. Então eu acho que é um assunto que está na boca aí do povo, e eu decidi me aproveitar disso porque eu acho que é um momento em que as curiosidades em torno dessa diretora estão mais afloradas. Eu não vou falar do Ataque dos Cães, até porque aqui a proposta é falar justamente dos filmes escondidos, apesar de ser um filme que eu amei e quero, ou nas minhas redes sociais, ou nas minhas plataformas, ou enfim, nos vídeos que eu lanço, eu quero poder me debruçar mais sobre o filme e sobre toda a obra da Jane Campbell, que eu aproveitei essa última semana e fiz um mergulho reassistindo a quase todos os filmes dela. Ainda não completei, mas a basicamente quase todos os filmes dela. E aí, por conta disso, resolvi resgatar aqui os filmes que estão nas principais plataformas de streaming, que estão super escondidos e que são filmes que, na época, a crítica não deu a devida atenção, passaram meio batido, assim, de certa forma. Tem um dos filmes que agora está sendo redescoberto, ele foi muito mal falado na época que foi lançado, e agora ele está sendo redescoberto e revisto aí, sobretudo pelas mulheres, por uma crítica de mulheres, né? Lembrando que até muito, muito, muito pouco tempo ainda é assim, mas agora com essa necessidade de tudo ser um pouco mais inclusivo, né? Tá se tendo uma certa preocupação em se ouvir críticas mulheres e tal, mas esse filme foi lançado em 2003 e apesar de parecer muito pouco tempo atrás, também apesar de fazer já quase 20 anos, 2003, pelo menos na minha cabeça, logo ali, mas não tinha esse espaço aberto para as mulheres, talvez, falarem no seu lugar de fala, e eu acho que talvez por conta disso o filme foi, na época, completamente execrado. Bem, vamos começar por ele, porque ele é um dos filmes que está na plataforma, na principal delas, a Netflix. Se chama Em Carne Viva, Into the Cut, o nome, vai estar certinho aqui. É um filme de 2003, é um filme com a Meg Ryan e o Mark Ruffalo, nunca sei direito como é que se pronuncia o nome dele. Na época, ele ainda foi um dos primeiros filmes que ele estrelou, em contracorrente com a Meg Ryan, que vinha dos anos 90, né, até o iniciozinho dos anos 2000, como a namoradinha dos Estados Unidos, né? Desde o final dos anos 80, na realidade, com Harry Sally, que eu não lembro se é de 89 ou 90, e durante todos os anos 90 e início dos anos 2000, né, ela era a grande estrela das rom-coms, dos filmes de romance para você se sentir bem e com fé no amor, né, protagonizando aí, fez alguns filmes com Tom Hanks, fazendo o papel romântico, né, com ela, mas fez filme com Billy Crystal, com Kevin Kline, enfim, sempre vivendo num mundo um pouco colorido, assim, aí é atual ali para a época, né? Porque já mostrava ali nos anos 90, ela como uma mulher um pouco mais independente, etc. Mas nos dias de hoje, muito datado ali naquele lugar. Era um filme que a família ia assistir, passava na sessão da tarde, né? Enfim, e aí em 2003, logo depois também que ela passou por um grande escândalo, né? Porque ela foi muitos anos casada com Dennis Quaid, aí foi fazer um filme com Russell Crowe, teve um caso com Russell Crowe que acabou levando a separação dela do Dennis Quaid. E aí foi o primeiro lugar onde ela começou a ser bastante mal falada lá pelas pessoas de bem norte-americanos. E aí depois desse filme, então, o filme foi muito mal recebido por todos, na realidade.
não só para a galera mais conservadora, mas a galera mais conservadora ainda por cima viu com muito maus olhos assim esse filme. Por quê? A Jane Campbell, ela se presta a fazer um thriller desses bem que na época a lá Basic Instinct, assédio, meu Deus, esqueci, Atração Fatal é com a Glenn Close. Enfim, Instinto Básico, não é, né? Instinto Selvagem. Instinto Selvagem, tinha uns thrillers também protagonizados pela Ashley Judd, bastante famosos também, né, que ela acabava tendo que ou fugir ou como policial correr atrás de algum serial killer. Tinha acabado de sair Seven, do qual a Jane Campbell na hora chegou a falar que serviu um pouco para ela de como influência estética, apesar da história ser bem diferente. Enfim, tava aí uma moda desses filmes, né, que vinham também dos anos 90, mas que todos eles têm em comum o olhar masculino sobre a história, né? Mesmo os filmes estrelados pela Ashley Judd, mas eram sempre com um olhar masculino contando aquela história, né? O Atração Fatal nem se fala, né? A maneira até como a Sharon Stone dentro do filme é objetificada, apesar de que ela dá lá, no final das contas, também uma certa rasteira, e o filme hoje em dia está sendo revisto também sobre esse aspecto, mas a galera ia pro cinema simplesmente para ver a tal cena famosa da cruzada de perna, onde ela estava sem calcinha, e isso é o máximo onde o tal do male gaze pode chegar, né? Em termos de representação de como a câmera, e aí o olho do espectador vê e quer ver a mulher. Enfim, e sempre com muita violência contra a mulher também nesses filmes, onde basicamente um homem iria correr atrás do assassino. De novo, a Ashley Judd era talvez saía do homem, do correr atrás do assassino, mas ela também tinha ali uma posição quase casta também, né, da policial, certinha e tal, enfim. E a Jane Campbell vem e meio que faz um filme que no final é um thriller erótico, tem cenas ainda mais para os padrões dos Estados Unidos muito gráficas mesmo. Então você tem a Sharon Stone nua, você tem o Mark Ruffalo, que eu acho que hoje em dia ele nunca faria essas cenas também, nu, em cenas de sexo bastante próximas ao real. Não tem aquela coisa das pessoas treparem de cueca e sutiã, bem gráfico, mas muito dentro do desejo da mulher também. Sempre a gente vê a história toda no olhar da Meg Ryan, que é essa professora de high school, professora de inglês, de um lugar assim meio barra pesada, Nova York. Então ela mora sozinha, ela tem uma irmã que mora num lugar mais barra pesada ainda, que é dentro de um prédio que funciona também um strip house, né, e tem prostitutas. As duas são muito ligadas, mas é a história da Meg Ryan. Um belo dia a irmã dela tá até dormindo na casa dela, e aí elas acordam juntas, elas vão sair, ela vai encontrar um aluno dela para falar de um projeto do aluno, e percebe que já é um quase adulto ali, percebe que tem uma tensão sexual entre os dois no bar, mas ela tá ali querendo tirar dele as respostas para ela prosseguir com a pesquisa dela, que é sobre gírias de rua. Mas aí tem os trocadilhos sexuais e tal, e aí até que ela meio que se aborrece com a conversa dele e fala que vai ao banheiro, quando ela entra numa porta errada do bar e vê um cara que ela não consegue ver nem um pouco o rosto, mas consegue ver uma tatuagem, e uma mulher pagando um boquete pra ele, fazendo sexo oral. E ela fica ali meio chocada com aquilo, mas você percebe que tem um certo desejo, assim, ela fica com tesão vendo aquilo, e aí ela sai, o menino não tá mais no bar esperando ela sai do bar meio transtornada, aquilo ativa ali uma coisa sexual nela,
É, e logo depois, no dia seguinte, chega um policial na casa dela, que é o Mark Ruffalo, que tá assim, o canastrão de filme pornô, com um bigodinho policial, canastra mesmo, mas a Jane Campbell usa muito desse arquétipo do canastrão pornô, e realmente é bem bem conturbado ver, porque ele tá o arquétipo do ator pornô, mas ao mesmo tempo ele tá super sensual, tá mega gostoso, assim, sabe? Então tem isso também, obviamente ela você percebe, né? A maneira como a Jane Campbell é muito boa, porque você percebe, ela consegue traduzir essas sensações no filme, então fica muito óbvio. Então quando a Meg Ryan, apesar do cara ser um canastrão, cara machista pra caramba, começa a falar de uma forma esquisita com ela, porque ele vai procurá-la investigando um assassinato que aconteceu ali na rua dela contra uma mulher. E a mulher foi completamente desmantelada, cortou partes do corpo dela. E aí ele tem uma fala meio machista, meio equivocada, bastante assim fora do que seria normal, aceitável, mas ao mesmo tempo ela se encanta com ele, ela sente ali uma atração instantânea por ele, e a maneira como a Jane Campbell filma, ela consegue fazer todas essas coisas muito mix, assim, que parece que não se combinam, combinarem, porque ao mesmo tempo não dá pra duvidar que ela não sentiu tesão por ele, entendeu? Porque dá pra acreditar que isso aconteceu. Enfim, eles acabam entrando numa relação. Ele, por um lado, assim, no aspecto dele trabalhando, ele com o parceiro dele, as coisas absurdas que ele fala, ele não vai ficando um cara muito legal, mas. E aí tem uma coisa muito interessante, porque ele com ela serve a ela ali no âmbito sexual. Executa as fantasias dela, fala com ela que ele vai fazer o que ela quiser, menos bater nela, tá sempre presente quando ela precisa, apesar de ser um escrotão também ao mesmo tempo, é casado, etc e tal. Ao mesmo tempo, tanto esse aluno que tem uma tensão sexual, quanto um ex-namorado que fica stalkeando ela das maneiras mais bizarras e dizendo que é para protegê-la e que a ama, mas é uma relação super abusiva e tóxica que ela não consegue se desvencilhar, interpretado muito bem, inclusive pelo Kevin Bacon, que deveriam ser os caras mais seguros, de certa forma, porque falam e expressam que tem um afeto para ele, mas o tempo todo eles são duas figuras completamente ameaçadoras. A Jane Campbell consegue filmar de uma maneira que quando ela tá com essas pessoas é sempre uma tensão, e num lugar suposto de pseudo-segurança você vê realmente ali um perigo, né? Hoje é muito fácil, por exemplo, você falar de um namorado stalkeando e isso ser fruto de um final de relação tóxica e até mesmo uma ameaça. Hoje a gente coloca mais na mesa isso, mas você pensando 20 anos atrás, talvez um namorado que ficasse ali em cima e falando de segurança era só um namorado que não entendeu o pé na bunda e que ama demais, né? Então, aí vem alguns indícios de pistas de como o filme foi mal visto e mal interpretado 20 anos atrás, e como já nessa época ela tinha essa percepção de entrar nesses lugares um pouco cinzas, assim, né? Então entra nessa construção do desejo da personagem da Meg Ryan, e como ela trabalha isso com esse policial. Existe sim uma ameaça, o policial tem uma tatuagem igual à tatuagem que ela viu no cara que estava recebendo boquete, que a menina que estava fazendo boquete dele é a menina que foi assassinada, ela vai descobrindo isso. Então essa figura do policial fica cada vez mais ameaçadora, mas ao mesmo tempo ele com ela é o único cara bacana que existe ali. Então tem toda essa construção de, ai meu Deus, ela só é rodeada por caras escrotos, ameaçadores, e o cara que ela se entrega que tem jeito que vai dar ruim, tem cara que vai dar ruim, fala umas coisas horrorosas, mas ele com ela é tão atencioso, mas ao mesmo tempo ela tem que ver que ele é o assassino, tem todas essas coisas que vão passando pela nossa cabeça, e que vai construir, é muito interessante como ela constrói, o desfecho também é muito constrói, para a gente parar também de colocar aquilo que a gente vê em caixinhas e já rotular, né? As coisas podem ser um pouco mais complexas, a gente ter cuidado em quem a gente defende a priori, quem a gente não defende, mas sempre
com o entendimento de que sim, o machismo estrutural é ameaçador para a mulher, é muito natural que a mulher sinta medo, porque ele é ameaçador, porque ele pode matar, e o filme é sobre isso. Tem uma questão muito interessante que ela é professora de inglês, né? E ela está dando aula em paralelo sobre o filme Ao Farol, da Virginia Woolf. E aí tem uma cena que é muito interessante, que ela desenha assim, um farol bem fálico, vermelho, assim, no quadro negro, e corta, se eu não me engano, uma cena de sexo já para esse farol ali, fálico, vermelho, mas na verdade ela está falando sobre o livro, não tem nada assim erótico ali que ela está fazendo na sala de aula, e os alunos estão super entediados. E aí ela vira e pergunta: vocês estão entediados? Quantas mulheres precisam morrer para a história prender vocês? E um dos alunos responde: 3. Um aluno homem, naturalmente. Então, ou seja, tem ali inclusive uma piada metalinguagem com esse próprio tipo de thriller que naquela época era basicamente de matar mulheres e pessoas correndo atrás desse assassino. Nesse filme dela, tem 3 mulheres que morrem também, ela faz a piada e ela cumpre o que o cara fala, mas ela, nesse fazer, ela desconstrói aí muita coisa. E, em termos de linguagem, é um thriller desse que poderia passar sessão da tarde não, mas num super cine, assim, ou numa sessão pós, sei lá, quase cine privê, porque tem umas cenas realmente bastante pros padrões hollywoodianos, ao menos bastante eróticas, mas é um filme quente, é um filme sensual também, mas é um filme que pra mulher assistir é bastante curioso, porque eu me peguei nesse lugar, que ao mesmo tempo que é super sensual, ele te dá medo também de você no lugar de mulher assistindo e das ameaças que tem à volta, onde você simplesmente não se sente segura de exercer o seu desejo. Uma outra frase, pela minha colinha aqui, que eu anotei, e que é a irmã dela, que aí tem toda uma história paralela, mas eu não vou falar muito spoiler não, porque é interessante assistir, eu já contei bastante coisa, mas a irmã dela conversando com ela, que tem uma questão mais livre com sexo também, enfim, fala assim, um certo momento pra ela: eu consigo me lembrar de todos os homens que eu fudi pela maneira que eles me foderam, e não pela maneira que eu gostaria de ser fudida. Ou seja, é como a mulher vive, né? No dia a dia mesmo, e até nas suas relações interpessoais, incluindo aí o sexo. E aí eu me pergunto para você, mulher que está me assistindo, né, para as mulheres que estão me assistindo no caso, não é muito similar isso? Na lembrança que você tem dos seus parceiros passados, não fica, quando você for parar para pensar, não fica essa lembrança? Enfim, eu achei muito relacionável, né? Então ela joga limpo, assim, joga bastante interessante. Falei pra caramba desse filme. O segundo filme que eu quero falar, esse tá na Amazon Prime Video, é o filme que ela fez logo depois, mas assim, com um grande ato, né? Ela ficou sem filmar bastante tempo, porque esse filme foi mal recebido, é de 7 anos depois. Até então a média que ela lançava filme era de 3 a 4 anos, esse demorou 7 anos para ser lançado, e aí é um filme que já vai completamente contra essa corrente, é o filme mais atípico dela, porque todos esses elementos que ela leva ao extremo, nesse Em Carne Viva, em toda a filmografia dela, bem ou mal, ela vai falar, né, dessas questões da mulher, da sensualidade do desejo feminino, mas ao mesmo tempo como é sentir isso com perigo em volta, que os homens instauram à nossa volta, e até onde a gente pode ceder, até ao ponto que não, né? O próprio Piano, né? O Piano, é um filme muito batido e não tá nessas grandes plataformas, mas tá no Telecine e no Loki. Eu revi também esses dias, nossa, que filme fabuloso. Mas tem isso, né? O Harvey Keitel, que é o cara que depois ela vai acabar se apaixonando, começa ali no fruto de um abuso, né? O Piano que ela tanto preza, ele troca com ela por favores sexuais, né? E no final ele meio que se arrepende e tal. Dizem que, aí eu vou dizer spoiler aqui porque eu tô considerando que o Piano todo mundo já viu, mas dizem que até hoje a Jane Campion tem um arrependimento profundo de, no momento que ela se joga, né, que ela amarra o Piano
quando jogam o piano no mar para ela ir junto, e o filme era para acabar ali, ela morrendo ali, mas de que por pressão, muito inclusive da produtora, lembrando que a Miramax estava envolvida, né? Então o Harvey, que anos depois vai ser preso, inclusive, né, por práticas de assédio sexual bizarras com atrizes e outros profissionais, e aí deu no movimento Me Too e tal, enfim. Por pressão da produtora desse mesmo cidadão, ela resolveu acabar acolhendo lá a escolha de ela vir à tona e acabar apaixonada lá e protegida pelo Harvey Keitel, que é esse homem que foi um dos homens que, bem ou mal, começaram abusando dela, apesar de ela, em certo momento, se render, mas se rendeu ali pelo sexo, pelo desejo, mas não quer dizer que tenha sido algo legal que ele fez e ao mesmo tempo prendeu ela de outra forma, né? Na verdade, a história do piano é essa e não é um romance como muita gente vê. Mas enfim, voltando aqui, do filme que está no Amazon, é um filme sobre a história de amor do John Keats e da Fanny Browne. Na verdade, ela leu uma biografia do John Keats, sobre o John Keats, autor, um dos principais autores, né, do romantismo inglês, morreu muito jovem, aos 25 anos, seguindo a cartilha romântica de morrer por tuberculose, mas ele, ao contrário dos outros autores, não era assim bem nascido, então ele viveu um pouco pobre, vivia de favores ali dos amigos que confiavam nele, tem toda essa história, e aí ela leu a biografia e se interessou por esse momento onde ele conhece a Fanny Browne, que era uma mulher um pouco à frente para a época, os dois se apaixonam. Na época só restava a mulher esperar o casamento, ter um bom casamento, e a Fanny se finca o pé, que quer casar com ele, mas ela não pode casar porque ele não tem onde cair morto, então, mas ela força ele de alguma maneira que a família pelo menos aceite, então que eles dois fiquem juntos o tempo que dê. Então, e aí depois a Jane Campbell leu as cartas que os dois trocavam depois da biografia e resolveu fazer o filme pegando dentro da biografia do livro, que conta a história toda de John Keats, só os últimos anos, que é depois que ele conhece a Fanny, e pega as cartas e faz uma adaptação disso bastante romantizada. Ela não nega, né, que ela inventou ali cenas e tal. Então é um filme romântico nos moldes dos filmes de adaptação da Jane Austen, né, onde tem uma protagonista feminina um pouco à frente do seu tempo, que vai fazer o que quer e não o que a família mandar. Então parece uma adaptação da Jane Austen, assim, mas como os filmes da adaptações da Jane Austen costumam ser dirigidos por homem, esse tem a coisinha diferente que é dirigida pela mulher, né? Então, ela adapta muito bem essa questão também do romantismo, da escola romântica de poesia. Então, tem toda uma melancolia que é muito bem retratada ao longo do filme, uma questão dos personagens ali com a natureza presente, de como essa natureza afeta os seus humores, até mesmo uma certa romantização ali do estado de tuberculose, da qual ele vai acabar, né, se acometendo, e como se trabalhava isso em termos da literatura. É um filme esplendorosamente fiel às poesias dele, tem várias poesias, ele recitando, poesia em off, então para quem curte é muito legal também, e tem esse olhar feminino, porque não só ele faz da história dele o protagonismo feminino visto pelos olhos dela, da musa, como tem pequenos detalhes em termos da feitura cinematográfica mesmo, que a gente não costuma ver em filmes dirigidos por homens, tipo James Ivory, né, que talvez seja... James? Enfim, se não for, eu vou consertar aqui... Que são filmes de época e tal, ou os filmes, adaptações de filmes de livros da Jane Austen, que tem apesar de ser filmes sobre mulheres, sobre personagens mulheres, sobre amores femininos, sobre até vontades de perspectivas de vidas femininas, o olhar masculino ali dentro, né? Ela consegue... ao colocar ela como protagonista, ao colocar a construção do amor visto pelos olhos dela, ao olhar a outros tipos de coisa, por exemplo,
ela vai muito mais dessa questão da relação dela tátil com a natureza, com as folhas, com as árvores, com o tempo, com tem uma hora que enche lá uma casa de borboleta, com as borboletas, do que nesses filmes onde há uma ostentação dos cenários, né, uma coisa super oponente, assim, né, oponente não, uma coisa grandiosa, enfim, que é geralmente vista pelo olhar masculino. E a terceira dica, esse filme tá na Amazon Prime Video, tá? Vale muito a pena, é bem bonito. Apesar de ser um filme que sai um pouquinho da caixa das coisas que ela costuma fazer e entra dentro da caixa das coisas mais normais que a gente assiste por aí, mesmo com todos esses diferenciais que eu acabei de dizer. E o terceiro filme, que na verdade é a série, que é o Top of the Lake, que tá na HBO Max, que já teve no Netflix só a primeira temporada, agora entrou no HBO Max as 2 temporadas. A segunda temporada eu ainda não vi, na verdade, eu tô revendo a primeira temporada e tô embasbacada, porque agora que eu revi toda a filmografia dela e revi o Ataque dos Cães, como tem elementos ali na primeira temporada que eu até pesquei, mas não parei, não analisei. É um filme também que ela vai nessa história do male gaze, de filmes de investigação, de séries de investigação que tem a rodo, né? É produzido pela BBC, que é mestre em fazer essas séries de investigação, mas ela dá ali um olhar completamente feminino, onde o grande vilão não é apenas um assassino, ou é a estrutura masculina patriarcal, é a masculinidade tóxica que rodeiam as pessoas e deixa todo mundo refém ali disso, né? Então você tem a Elizabeth Moss, a Peg do Mad Men, que eu já disse aqui que é a série que eu mais gosto do mundo, e que fez Handmaid's Tale também depois. Entre um e outro ela fez o Top of the Lake, e ela é uma detetive na Nova Zelândia. Ela volta para ela trabalha acho que na Austrália, em Sydney, e aí ela volta para Nova Zelândia, na cidadezinha lá do interior, da onde ela veio, né? Então ela tem toda a lembrança, assim, uma cidade muito pequena, ela conhece todo mundo pelo nome, mas ela tem muito trauma de ali, porque é uma Nova Zelândia profunda, extremamente violenta, com homens extremamente violentos, e machistas, e que tratam as mulheres das piores formas. E ela vai investigar primeiro uma tentativa de suicídio de uma menina de 12 anos que aparece grávida, e aí ela foi estuprada, e logo depois ela some, e ela primeiro vai investigar por que essa menina quis se matar e como é que ela tá grávida aos 12 anos. Quando ela tá prosseguindo a investigação para ver se foi estupro, ou né, se algum adulto se aproveitou dela, porque parece que foi isso, a menina some, então ela fica na cidade mais tempo do que ela prevê, e aí, nossa, vai descobrindo, descortinando muita coisa feia que um lugar, assim, uma cidade pequena, com hábitos engessados, velhos, comandadas por homens ruins, e que não aceitam muito bem a lei como tem que ser, e que se aproveitam das mulheres, enfim. É sériezona, assim, acho que merece muito, 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 muito ser vista, e talvez desses 3, pode ser que é o melhor que dialogue com o Ataque dos Cães. Talvez, eu tenho que pensar melhor sobre isso, talvez. Bem, essas eram as dicas que eu queria dar. Eu tenho, nas últimas semanas, me aprofundado muito de Jane Campbell, então eu acho que eu vou acabar falando mais dela eventualmente, senão aqui vou dizer, eu aviso para onde, lá no Pérolas do Stream, se vocês me acompanharem, vocês vão ver por lá, na minha página do Instagram. Por último, para finalizar, uma dica completamente off-topic, mas é um filme que vai sair agora no último dia do ano. É um filme chinês de um diretor chamado Bicam, chamado Longa Jornada à Noite Adentro, né? É o título mesmo título da peça do Eugene Liu, mas não tem nada a ver. É um filme. Esse é para daqueles que gostam de filme de arte mesmo, sabe? Mas é um filme maravilhoso. São 2 horas. Originalmente a primeira hora era em 2D e a segunda hora nos cinemas é em 3D. Mas enfim, você vai ver no Netflix, você vai ver sem isso. A primeira hora eu tive mais dificuldade, tem uns planos belíssimos,
mas que eles não chegam a lugar nenhum, você não entende a história toda contada assim com uns buracos, com umas falas que querem dizer mil coisas e pode ser que não queira dizer coisa nenhuma. Primeira hora eu confesso que me cansou, eu achei um pouco chato. E aí depois da primeira hora vem o título do filme, assim, no meio do filme, uma bossa que o diretor aí quer inventar fazer, que eu acho que, não sei, mas se justifica porque aí começa a segunda hora. E aí a segunda hora é simplesmente espetacular, assim, além de ser em 3D, mas eu não passei por essa experiência que eu vi em casa na Netflix mesmo, mas é um plano sequência de 50 minutos que você não entende como ele fez aquele plano sequência. Então já tem aí essa parte técnica, né? Eu adoro essa parte técnica, acho filmes com plano sequência demais e tal, mas não é a coisa que mais me encanta do mundo. Mas isso encantou, porque você não consegue entender como é que ele fez aquele plano de sequência, mas o que encanta mesmo é que o filme continua hermético, você continua sem entender, mas ali as coisas fazem sentido. E aí, de repente, elementos que ele botou lá na primeira parte do filme, ele traz aqui, mas não para dar significado narrativo, linear narrativo. Porque essa segunda parte, há quem interprete, e eu sou mais dessa vertente, porque eu acho que faz sentido, que faz parte de um sonho. Porque o personagem principal vai lá para uma cidade para encontrar uma mulher que ele fica a primeira parte inteira meio que atrás, e você não entende muito porquê, e essa mulher meio que aparece no meio, você não entende e tal. Enfim, até que ele entra no cinema para passar a hora, um cinema 3D, coloca o óculos e aí vem o título, que é o título do filme, como se o filme, enfim, fosse começar agora, depois dessa uma hora de... E aí, tem gente que acha que é um filme que ele vê dentro do filme, tem gente que acha que ali naquele cinema ele dorme e sonha, e tem gente que acha que é o fim, o encontro que ele teve com ela. Mas tem uma áurea de sonho esse plano de sequência. Começa a acontecer pequenas coisas surreais e esses elementos que aparecem na primeira de forma que não é muito sonho, é só simplesmente coisa louca que não faz sentido, voltam num lugar mais do inconsciente, num lugar onírico, num lugar... Aí sim você consegue ver as camadas de significado. Então, assim, a primeira hora eu já tava... Meu Deus, tá cansativo, isso é legal, esse plano é lindíssimo, que legal. Muita coisa puxada de Wong Kar-wai, muita coisa puxada de Tarkovsky, muita coisa puxada de Antonioni, mas sim, só jogando ali. E a segunda parte tem puxado deles três também, mas pelo menos pra mim fez mais sentido. Foi essa sensação que eu tive quando acabei de ver, e depois fui ler algumas coisas a respeito, e na verdade, pelo menos as críticas que me interessaram, ou das pessoas que me interessam ler, acabaram repetindo isso que eu falei. E olha que eu vi esse filme sem ler muita coisa a respeito. Então, assim, eu recomendo assistir ele inteiro, justamente até para pescar esses elementos e aguentar a segunda hora. Então, assim, respira, assiste a primeira hora, encara e depois se deleite com a segunda. Porque a segunda eu realmente achei espetacular. Uma das melhores coisas que eu vi nos últimos tempos. É isso, gente. Eu acho que eu dei belas dicas aí hoje para vocês acabarem o ano. Espero que na ótima companhia de Jenny Campbell, porque ela ajuda a gente a pensar no jeito bem peculiar dela e sem ser óbvio ou obviamente panfletário, apesar de eu achar que ela fala muita coisa ali relacionada sim ao feminismo e ao ser mulher, que são assuntos que hoje se misturaram com a política, né? E que são super necessários pra gente falar, mas ela faz isso de uma maneira muito pouco óbvia. No filme lá sobre o Keats, que eu acabei acho que nem dizendo o filme, né? Ele já apareceu aqui, mas eu não falei. Eu não consegui decorar Bright alguma coisa, Mente Brilhante, alguma coisa assim, mas enfim, já apareceu atrás o nome do filme. Menos, apesar de sim ter a coisa do protagonismo feminino, para contar a história do poeta e da maneira delicada e diferente de outros autores que fazem filme de época, que ela consegue fazer na direção dela, mas menos, mas no Em Carne Viva e no Top of the Lake, muitão. Quebrando com os estereótipos do male gaze, não chegando a ser um female gaze, mas quebrando. E aí, uma última coisa que aí vai ser jabá próprio, que eu vou recomendar, e vou botar o nome aqui, que é o podcast que eu fiz com o jornalista Dodô Azevedo, sobre o filme Titane. E aí...
que eu falo lá de female gaze, male gaze, e de como a Durcanot, que é a diretora do Titanic, também eu achei um dos melhores filmes do ano, brinca de com o male gaze não chegar a fazer um female gaze, mas desconstruir o male gaze reproduzindo o male gaze. E é meio que a Jane Campbell, bem ou mal, também faz nesses dois filmes, o que pra mim eu acho muito, muito, muito interessante. É isso, gente, já falei demais, 35 minutos de vídeo, tá bom pro último vídeo, né, do ano. É isso aí, até ano que vem, espero. Feliz 2022. Tchau!